Quando eu era jovem, servi como conselheiro de um sábio presidente de distrito da igreja. Ele tentou ensinar-me. Um conselho seu que lembro ter me feito pensar foi: quando falar com alguém, trate-o como se ele estivesse em sérios apuros, e você estará certo em mais da metade das vezes. Achei na época que ele estava sendo pessimista. Hoje, mais de 40 anos depois, percebo quão bem ele compreendia o mundo e a vida. Com o passar dos anos, o mundo se torna cada vez mais difícil, e a nossa capacidade física vai lentamente diminuindo com a idade. É evidente que precisaremos de mais do que apenas a nossa força humana. O salmista estava certo, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Evangelho restaurado do Senhor Jesus Cristo ajuda-nos a saber como qualificar-nos para a força do Senhor ao lidarmos com a adversidade. Explica por que enfrentamos provação na vida e, até mais importante, diz-nos como conseguir proteção e auxílio do Senhor. Temos de enfrentar provações porque o nosso Pai Celestial nos ama. Seu propósito é ajudar-nos a qualificar-nos para a bênção de viver com Ele e com seu Filho Jesus Cristo para sempre, em glória e em família. Para qualificar-nos para essa dádiva, tivemos que receber um corpo mortal. Sabíamos que na mortalidade seríamos provados por meio de tentações e dificuldades. O Evangelho restaurado não apenas nos ensina por que precisamos ser provados, mas deixa bem claro qual é o teste pelo qual precisamos passar. O profeta Joseph Smith deu-nos uma explicação. Por revelação, ele pôde registrar palavras proferidas na criação do mundo. Elas se referem a nós, os filhos espirituais de nosso Pai Celestial, que viriam para a mortalidade. Estas são as palavras. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. Essa explicação nos ajuda a compreender por que enfrentamos testes na vida. Eles dão-nos a oportunidade de provar-nos fiéis a Deus. Há tantas coisas que nos acometem na vida que nos parece quase impossível simplesmente perseverar. É isso que a expressão tirada das Escrituras, deveis perseverar até ao fim, pareceu significar para mim quando li pela primeira vez. Pareceu-me algo muito difícil, como sentar-me quieto e agarrar aos braços da cadeira enquanto alguém me arrancava um dente. Sem dúvida, pode parecer assim para uma família que depende da colheita de uma época de seca. Eles podem se perguntar: quanto tempo conseguiremos aguentar? Pode parecer assim para um jovem que tenha de resistir à crescente enxurrada de imoralidade e tentação. Pode parecer assim para um rapaz que se esteja esforçando para conseguir os estudos necessários para ter um emprego onde possa sustentar uma esposa e uma família. Pode parecer assim para uma pessoa que não consiga encontrar emprego ou que tenha perdido um emprego depois do outro à medida que as empresas foram fechando suas portas. Pode parecer assim para uma pessoa que esteja enfrentando a deterioração da saúde ou da força física de que pode chegar no início ou no fim da vida. Mas o teste que o Deus amoroso colocou diante de nós não é para ver se conseguimos suportar as dificuldades, mas sim para avaliar se conseguiremos suportá-las bem. Passamos no teste mostrando que nos lembramos dele e dos mandamentos que ele nos deu. Suportar bem significa guardar esses mandamentos, a despeito de toda oposição, seja qual for a tentação ou os tumultos que nos cerquem. Temos esse claro entendimento porque o Evangelho restaurado explica o plano de felicidade de modo tão simples. Essa clareza permite-nos perceber o quanto necessitamos de auxílios. Precisamos de força que estão além de nossa capacidade para guardar os mandamentos em todas as situações que a vida nos apresentar. Para alguns pode ser a pobreza, mas para outros pode ser a prosperidade. Pode ser a debilitação da idade ou a exuberância da juventude. A combinação de provações e sua duração são tão variadas quanto são os filhos de nosso Pai Celestial.
Não há dois iguais. Contudo, o que está sendo testado é sempre o mesmo, em todos os momentos de nossa vida e para todas as pessoas. Faremos tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenar? Saber o motivo pelo qual somos testados e qual é o teste mostra-nos como conseguir auxílio. Temos que recorrer a Deus. Ele nos dá mandamentos e precisamos de uma força que está além de nossa capacidade para guardá-los. O Evangelho restaurado novamente deixa bem claro quais são as coisas simples que precisamos fazer e nos dá confiança de que receberemos a ajuda necessária se fizermos essas coisas desde cedo e persistentemente, bem antes do momento da crise. Algo que precisamos fazer o tempo inteiro é orar. A primeira, a coisa do meio e a última. O Salvador ensinou como devemos fazê-lo. Uma de suas instruções mais claras encontra-se em 3º Nefe. Eis que em verdade vos digo, que deveis vigiar e orar sempre, para não cairdes em tentação, porque Satanás deseja ter-vos, para vos peneirar como trigo. Portanto, deveis sempre orar ao Pai em meu nome. E tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Orai ao Pai no seio de vossa família, sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Portanto, precisamos orar sempre. Outra coisa simples que temos de fazer e que permite que Deus nos dê força é banquetear-nos nas palavras de Deus. Leia e pondere as obras padrão da Igreja e as palavras dos profetas vivos. Há uma promessa de ajuda de Deus que acompanha essa prática diária. O estudo fiel das Escrituras traz o Espírito Santo até nós. A promessa foi feita no livro de Mórmon, mas se aplica também a todas as palavras de vida que Deus nos deu e nos dará por intermédio de seus profetas. Eis que desejo exortar-vos, quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes estas coisas, e a meditardes sobre isto em vossos corações. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Devemos reivindicar a promessa não apenas uma vez, e não somente para o livro de Mórmon. A promessa é garantida. O poder do Espírito Santo é real. Ele virá repetidas vezes. E uma verdade suprema sobre a qual ele sempre testificará é que Jesus é o Cristo. Esse testemunho nos aproximará do Salvador e de aceitarmos a ajuda que Ele oferece a todos que estão sendo testados na provação da mortalidade. O Senhor disse mais de uma vez que nos reuniria como uma galinha reúne seus pintos sob suas asas. Ele disse que precisamos decidir a chegar-nos a Ele, com mansidão e fé suficiente nele, para arrepender-nos com um firme propósito de coração. Uma maneira de fazer isso é reunir com os santos em sua igreja. Assista às reuniões, mesmo quando isso pareça difícil. Se você tiver determinação, ele irá ajudá-lo a ter forças para fazer isso. Uma irmã escreveu-me da Inglaterra. Quando o bispo perguntou se ela aceitaria o chamado para dar aula no seminário matutino, ele disse que seria melhor que ela orasse antes de receber o chamado. Ela o fez e aceitou o chamado. Quando se reuniu com os pais dos alunos pela primeira vez, o bispo estava ao seu lado. Ela anunciou que sentia que o programa deveria passar por 5 dias por semana. Alguns pais ficaram em dúvida. Alguém disse, eles não virão. Em protesto, eles não virão.
Ora, em parte, eles estavam certos. Os alunos realmente não compareceram, mas a frequência nessas manhãs frias e escuras está agora acima de 90%. Aquela professora e seu bispo acreditaram que se os alunos começassem a ver, seriam fortalecidos por um poder que estaria além da capacidade deles. Foi o que aconteceu. Esse poder irá protegê-los quando tiverem que ir a lugares em que serão os únicos santos dos últimos dias. Não estarão sozinhos nem indefesos, porque aceitaram o convite de reunir-se com os santos quando isso não era fácil. Essa força não é dada apenas aos jovens, mas também aos mais idosos. Conheço uma viúva que tem mais de 90 anos que anda na cadeira de rodas. Ela ora como vocês, pedindo ajuda para solucionar problemas que estão acima de sua capacidade humana. A resposta é um sentimento no coração. Isso a faz cumprir um mandamento. E eis que vos reunireis com frequência. Portanto, ela dá um jeito de ir às reuniões. As pessoas que frequentam as reuniões com ela dizem: ficamos muito felizes ao vê-la. Ela traz muito espírito com ela. Ela toma o sacramento e renova um convênio. Lembra-se do Salvador e procura cumprir seus mandamentos. E assim o seu espírito está com ela, sempre. Seus problemas talvez não sejam resolvidos. A maioria deles depende de escolhas de outros, e até mesmo o Pai Celestial, que ouve suas orações e a ama, não pode forçar as pessoas a escolherem o certo, mas ele pode enviar-lhes a segurança do Salvador e a promessa de que seu Espírito estará com ela. E assim, tenho certeza de que, na força do Senhor, ela irá passar no teste que enfrenta, porque cumpre o mandamento de reunir-se frequentemente com os santos. Isso é uma prova de que ela está suportando bem e também a fonte de sua força para o que o futuro lhe reserva. Há outra coisa simples a ser feita. A Igreja do Senhor foi restaurada e, portanto, qualquer chamado a servir nela é um chamado para servir ao Senhor. Aquele bispo da Inglaterra era muito sábio. Pediu à mulher que orasse a respeito de seu chamado para servir. Ele sabia qual resposta ela receberia. Seria um convite do Pai e de seu Filho amado. Ele sabia o que ela aprendeu ao responder ao chamado do Mestre. Nesse serviço, o Espírito Santo será companheiro daqueles que se esforçarem para fazer o melhor possível. Ela deve ter sentido isso ao se colocar diante dos pais e ao ver os alunos manifestarem sua vontade. O que parecia difícil, quase impossível para sua capacidade, tornou-se uma alegria na força do Senhor. Quando ela lê e pondera as Escrituras e ora a fim de preparar-se para aquelas aulas, ela sabe que o Salvador pediu ao Pai que lhe enviasse o Espírito Santo, da mesma forma que ele prometeu a seus discípulos que faria na última ceia, sabendo as provações pelas quais eles teriam de passar, e que ele precisaria deixá-los, mas não os deixou sem consolo. Prometeu-lhes o Espírito Santo da mesma forma que o faz para nós, que estamos em seu serviço. Portanto, sempre que o convite para servir chegar, aceite-o. Ele traz consigo ajuda para passarmos num teste que está muito além desse chamado. Nem todos recebem chamados formais, mas todo discípulo serve o Mestre prestando testemunho e sendo gentil com as pessoas a seu redor. Todos prometeram nas águas do batismo que fariam isso, e todos receberão a companhia do Espírito se perseverarem em cumprir os compromissos que assumiram com Deus. Quando estiverem ao serviço do Mestre, irão conhecê-lo e amá-lo. Se perseverarem em oração e serviço fiel, começarão a sentir que o Espírito Santo se tornou seu companheiro. Muitos serviram durante algum tempo e sentiram essa companhia. Se pensarem naqueles momentos, lembrarão que houve mudanças em vocês. A tentação de fazer coisas erradas pareceu diminuir. O desejo de fazer o bem aumentou. Aqueles que os conheciam e amavam devem ter dito: você tornou-se mais gentil, mais paciente, não parece nem mesmo a mesma pessoa.
Vocês não eram a mesma pessoa, porque a expiação de Jesus Cristo é real. E também a promessa de que podemos nos tornar uma pessoa nova, diferente e melhor. Podemos também nos tornar mais fortes para os testes da vida. Andamos assim na força do Senhor, uma força desenvolvida quando estamos a serviço dEle. Ele vai conosco, e com o tempo, tornamo-nos seus discípulos fortalecidos e provados. Vocês notarão uma diferença em suas orações. Elas se tornarão mais fervorosas e mais frequentes. As palavras proferidas terão um significado diferente para vocês. Recebemos o mandamento de orar sempre ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Vocês sentirão uma confiança maior a orarem ao Pai, sabendo que se achegarão a Ele como discípulos de confiança e provados de Jesus Cristo. O Pai lhes concederá maior paz e força nesta vida. E a feliz expectativa de ouvirem estas palavras quando o teste estiver terminado. Bem está, servo bom e fiel. Sei que Deus, o Pai, vive. Testifico que Ele ouve e atende a todas as nossas orações. Sei que seu Filho Jesus Cristo pagou o preço por todos os nossos pecados e deseja que nos acheguemos a Ele. Sei que o Pai e o Filho desejam que passemos nos testes da vida. Testifico que eles preparam o caminho para nós. Por meio da restauração do Evangelho nesses últimos dias, o caminho está claro para nós. Podemos conhecer os mandamentos. Temos o direito de reivindicar a promessa da companhia do Espírito Santo na verdadeira Igreja de Jesus Cristo. E podemos suportar bem, em nome de Jesus Cristo. Amém.